Então, people, para finalizar nosso curso, né, do terceiro ano, vocês receberam essa lista graciosa aí que vai compor a base para a formulação da recuperação paralela do terceiro trimestre. Vamos responder pelo menos algumas questões aí, embora algumas sejam muito fáceis e muito repetidas também. Tá? Lembrando que são todas questões extraídas de concurso. Vamos lá, vamos fazer a primeira questão. Dada a equação 6x à quarta mais 12x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 12x menos 18 igual a zero, e sabendo que i é a raiz complexa dessa equação, pode-se afirmar que as outras três raízes dessa equação são. Lembrando, nós já vimos os assuntos, já passamos por cada uma das partes e estamos fazendo uma revisão geral do assunto. Não vamos fazer uma revisão de cada detalhe, tá? Mas só lembrando o seguinte, que quando o polinômio tem coeficientes reais, se ele tiver uma raiz complexa, o conjugado também será raiz. Ou seja, se i é raiz, o conjugado de i menos i também vai ter que ser raiz desse polinômio porque ele tem coeficientes reais, tá? E aí agora, sabendo disso, a gente tem o que, ó? Se este polinômio aqui, ele tem i como uma de suas raízes, o que a gente deveria ter aprendido até então em equações polinomiais? Que este polinômio pode ser dividido por x menos i, tá? Veja, se a é raiz de um polinômio, então eu posso dividir este polinômio por x menos a, tá? Isso a gente acabou de ver. E o que está acontecendo aí, ó? I é raiz deste polinômio. Se I é raiz, eu posso dividir por x menos i. Só que o conjugado menos i também vai ser. Ou seja, eu posso dividir aquele polinômio ali por x menos i. Eu vou escrever assim, ó, mais i. E aí, a gente também... Bom, se eu posso dividir por isso e posso dividir por isso, nada me impede de dividir logo pelos dois ao mesmo tempo. Calcular logo esse produto aqui e fazer a divisão desse polinômio pelo produto dessas duas raízes aqui de uma vez só. Ok? Espero que não seja muito confuso. Por quê? Porque a gente acabou de estudar esse assunto. Agora a gente só está aplicando o conhecimento adquirido para resolver as questões. Vamos lá então. Ah, tem como fazer de outra forma, professor? Tem. Você pode usar o dispositivo prático de Breuer-Ruffini e pegar ó, i é raiz, tá? Se i é raiz. Então o que você tem? Você pode dividir, você pegar aqui os coeficientes do polinômio. Pronto. E aí você usa o dispositivo prático de Breuer-Ruffini. Primeiro divide por i, depois divide por menos i e assim por diante. Eu não vou usar dispositivo prático de Breuer-Ruffini agora. Eu vou fazer logo essa divisão, tá? Lembrando, recapitulando tudo que a gente acabou de ver. Como este polinômio tem coeficientes reais e i é raiz, eu presumo que menos i também é raiz. Se i é raiz, eu posso dividir por x menos i. E como menos i também é raiz, eu posso dividir por x menos i. E aí eu vou fazer a multiplicação, porque se eu posso dividir por um e pelo outro, eu posso dividir logo pelo produto dos dois ao mesmo tempo. Esse produto aqui ó, vai ficar x ao quadrado menos, ou mais xi, aqui ó, menos i vezes x menos xi, e aqui eu tenho menos i vezes i, vai ficar menos i vezes i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1, então eu vou ter menos 1, ó, xi menos xi cancelou, ficou x ao quadrado, e aqui menos 1, ficou mais 1. O que vai acontecer? Eu vou dividir esse polinômio todo aqui, ó, vou escrevê-lo. Menos 18. Eu vou dividir esse polinômio todo por x ao quadrado mais 1. Vou dividir por x ao quadrado mais 1.
divisão de polinômios. Lembrando que este método da chave é o método que eu indico, que esse sim você tem que saber, que vai resolver todos os seus problemas com divisão de polinômios. Então vamos lá. Vou mudar a cor. Vamos usar um azul. Vamos ver se o azul fica bom. Espero que sim. Eu pego o coeficiente dominante aqui e analiso o coeficiente dominante aqui. Ó. 6 dividido por 1 dá 6. X à quarta dividido por x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Correto? Vou apagar aqui para não me confundir essas porcariazinhas, tá bom? E aí eu vou multiplicar isso agora por tudo isso que está aqui em cima e vou passar subtraindo aqui do meu polinômio. Vamos lá. 6x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 6x à quarta. Positivo. Só que como eu quero fazer uma subtração aqui, eu vou colocar o sinal negativo. 6x ao quadrado vezes 1 vai dar 6x ao quadrado. Como eu vou passar subtraindo aqui, ó, vai ficar menos 6x ao quadrado. Perceba que eu coloquei embaixo do x ao quadrado porque ele não ia fazer nada aqui, ó, não ia poder operar com x ao cubo, tá? Então coloquei no local correto. Se você quiser completar aqui, ó, para ficar fácil na hora de fazer a conta, fica a seu critério. Menos x à quarta com x à quarta, né? Zerou ali. 12x ao cubo mais 0x ao cubo permanece 12x ao cubo. Menos 12x ao quadrado menos 6x ao quadrado vai dar menos 18x ao quadrado. Ó, 12x aqui é a mesma coisa com zero ali, ó. Não tem nada para operar com ele, eu só vou repetir. O menos 18 também. Veja. O meu resto aqui agora é 12x ao cubo, ainda é maior ou igual esse dominante que está aqui, ok? Então eu continuo a divisão. 12 dividido por 1 vai dar 12, positivo. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai ficar só x. 12x vezes 12x ao quadrado vai dar 12x ao cubo, só que eu vou passar subtraindo. 12x vezes 1 vai dar 12x. Vou passar para cá, menos 12x. Lembrando que essa é a forma que eu tenho de fazer. O que eu recomendo se você tem dificuldade? Que faça a multiplicação toda por fora e depois inverta o sinal passando para cá. Aqui, se você estiver fazendo certo, sempre cancela, tá? Menos 18 menos 12 vai dar menos 30. Ih, errei. Repare que aqui foi 12x vezes 1, deu 12x, tá? Esse 12x aqui, ele vai operar com 12x ali. Então aqui, ó, 18x ao quadrado mais 0 vai continuar menos 18x ao quadrado. E aqui 12x menos 12x, nada. Sobrou só o menos 18 que não tem com quem operar, ou seja, vai operar com 0 também. Mais uma vez, menos 18x ao quadrado, aqui em cima ainda tem x ao quadrado, então dá para fazer. Menos 18 dividido por 1 dá menos 18. Né? E x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Então vamos lá. Menos 18 vezes x ao quadrado vai dar menos 18x ao quadrado. Eu vou passar somando. 18x ao quadrado. Menos 18 vezes 1 vai dar menos 18. Eu vou passar, trocar o sinal para fazer a subtração, né? Vou subtrair, então eu troco o sinal. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, o resto é zero. Como a gente já sabia, né? Se não erramos nada, o resultado da divisão do polinômio por um produto entre dois monômios com as raízes vai dar uma divisão exata. Deu um polinômio do segundo grau. O que a questão pediu? Ela pediu para você indicar quais são as outras raízes, tá, gente? Vamos continuar isso aqui, ó, porque eu já conheço uma raiz que a questão informou. Eu conheço outra raiz que é menos i, porque o conjugado também é raiz, dadas as condições aí satisfeitas, tá? E agora eu descobri que sobrou isso aqui, ó. Eu vou descobrir as raízes desse polinômio para encontrar as outras, tá bom? Se você estivesse fazendo esse concurso, você ia fazer esse trabalho todo? Não. Você ia matar isso aqui só pelo conhecimento do teorema das raízes complexas, tá? Por quê? Veja que todas as respostas têm, ó, tem duas raízes reais e uma raiz complexa. Essa aqui já foi dada, ela não vai aparecer de novo. Ele quer saber as outras. Ó, mas todas as outras
A única que é conjugado daquela que está ali é essa aqui, ó. Portanto, só pode ser a letra E. Vamos confirmar se as outras raízes são de fato essas aqui? Tá bom? Vamos lá, vou calcular a raiz desse negócio aqui. Pessoal, você pode resolver pela fórmula da equação do segundo grau do jeito que está aí. Só que eu não vou fazer desse jeito que está aí, tá? Eu vou fazer simplificado, porque eu vou calcular as raízes. Então, ó, 6, 12 e 18. Eu vou simplificar tudo isso por 6. Vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 3. Pessoal, eu só fiz isso, que fique claro, eu só fiz isso porque eu vou calcular as raízes. O que me interessa são as raízes. Se eu estivesse usando uma função, se isso aqui fosse uma função dada, não seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Mas para termo de equação, sim, vale. Então, como eu quero calcular a raiz, eu simplifiquei para ficar mais fácil de fazer as contas aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Portanto, delta vai ser 4 mais 12, 16. X vai ser menos B, menos 2, mais ou menos raiz de delta, raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes A. X' vai ser, ó, menos 2 mais 2, mais 4, menos 2, mais 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. X duas linhas. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, ó, menos 3, 1 e menos i que a gente já tinha deduzido. Portanto, a resposta correta é a letra E. Vamos lá para essa segunda questão. Olha só. Como a outra eu fiz a divisão pelo método da chave, essa aqui eu vou fazer pelo dispositivo prático de Breuer-Ruffin, tá? Vamos lá. Interpretando os dados das questões. Considere o polinômio abaixo. Tá aqui o polinômio. Ó o polinômio aí, ó. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Minha recomendação para vocês é escreva o polinômio completo na forma organizada. Ele já foi dado completinho na forma organizada. Mas às vezes está faltando, por exemplo, não tem um x ao quadrado. Então você completaria, ó, 3 mais 0x ao quadrado mais 11x menos 6. Por exemplo, tá? Eu recomendo fazer isso quando vocês forem escrever o polinômio para não se confundir. Tá aí o polinômio, tá aí o polinômio. E ele está dizendo que P de x, que é esse polinômio aí, é divisível por Q de x, que é x menos 2. A soma dos quadrados das raízes de P de x é, ou seja, você vai encontrar quais são as raízes, quantas raízes ele tem? 3 raízes, tá? Imagino que todas são diferentes, que é para não correr o risco de dar um problema, uma confusão aí na resposta, mas enfim. São 3 raízes. E aí ele quer a soma dos quadrados, ou seja, você vai achar uma raiz A, uma raiz B, uma raiz C e vai somar os quadrados dessas raízes. Evidentemente vai dar um número positivo, são todos positivos na resposta. Ok? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse polinômio é divisível por x menos 2. Pronto. E aí a gente poderia resolver aí pelo método da chave. Só para diferenciar um pouquinho, já que a gente acabou de fazer um pelo método da chave, eu vou aproveitar e vou relembrar o dispositivo prático Breuer-Ruffin, que é só um dispositivo prático e só serve justamente para esse tipo de divisão aí para facilitar. Olha só. Aqui é escrito na forma x menos a, né? Então, esse a aqui é nossa raiz, ou seja, o 2 aqui, ó, tá? É divisível, tá, gente? O resto dessa divisão vai dar 0. Como é que eu faço um dispositivo prático de Breuer-Ruffin? Eu pego os coeficientes aqui do polinômio, ó, 1, menos 6, 11, ou mais 11 se você quiser escrever, menos 6, e vou fazer essa divisão, tá? Olha só, o que eu vou fazer agora? Vou descer o primeiro, vou multiplicar aqui pela raiz, 1 vezes 2, 2, e vou somar com o próximo. 2 menos 6, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 mais 11 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6 dá 0.
Esse último aqui, ó, lembrando que é o nosso resto. Como eu estou dividindo por um monômio do primeiro grau, o resto sempre vai ser ou zero ou outro número real, não vai ser um polinômio, tá bom? E aqui, ó, era um polinômio de grau 3, aqui então vai ser um polinômio de grau 2, ó. 1x² menos 4x mais 3. Pronto. A divisão deste polinômio aí, p de x, que ele apresentou, por x menos 2, se eu tivesse feito pelo método da chave, seria que como quociente, ó, x² menos 4x mais 3 e teria resto 0. A única diferença foi que eu fiz isso pelo dispositivo prático superior Ruffin. Ele está perguntando qual é a soma dos quadrados das raízes. Uma raiz a gente já tem que saber identificar que é 2, tá bom? Uma raiz é 2, que ele diz que é divisível. Então, se é divisível, significa que quando eu fizer essa divisão aqui por x menos 2 é exato e o 2 é raiz, tá? Se você está em dúvida, pega o 2, substitui no polinômio, você vai ver que vai zerar. Uma raiz já é o 2. Agora que eu achei este polinômio aqui, eu vou usar a equação do segundo grau, aquela fórmula das raízes da equação do segundo grau, para fazer essa conta e descobrir quais são as outras duas raízes, tá? Como é que a gente faz para resolver a equação do segundo grau? Vamos lá então. Ó, delta é igual a b², o b aqui é menos 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Então, menos 4² dá 16, menos 4 vezes 3, 12, dá 4. Então, o delta é 4, raiz de delta é 2. Como é que eu faço para descobrir os valores de x? X vai ser menos b, ou seja, menos 4, mais ou menos raiz de delta. Delta tinha dado 4, então raiz de delta é 2. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. X'. Menos 4 dá 4. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. X duas linhas. Menos 4, 4. 4 menos 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ó, então, uma raiz a gente já tinha que era o 2. A outra raiz aqui a gente achou que é o 3. E a última raiz aqui a gente achou que é o 1. Ele pergunta para você qual a soma dos quadrados das raízes. Então, pegando aqui os quadrados, 4 mais 9 mais 1, eu tenho 14, que é a letra E. Então, estão mortas aí a primeira e a segunda questão.